um homem em busca das raízes da sua família. E nessa busca ele acaba trazendo para o leitor um imenso panorama da ditadura militar na Argentina. Vamos saber um pouco mais sobre essa história? Então já deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Antes de começar esse vídeo, eu quero apresentar para vocês o meu livro Colchão de Cacos de Vidro, que é um lançamento da editora Penalux. Eu vou deixar aqui no card um vídeo que explica melhor sobre esse livro e aqui na descrição o link para a compra. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro A Resistência, que foi escrito pelo autor brasileiro Julian Fuchs e lançado no ano de 2015, tendo ganho o prêmio Jabuti do ano de 2016. Em A Resistência, a gente acompanha um personagem chamado Sebastian, que está em busca das origens da sua família, está refletindo sobre todo o seu passado e toda a sua relação com seu pai, com sua mãe, com sua irmã e, em especial, com seu irmão, que era um filho adotivo. Os pais do Sebastian eram médicos, psiquiatras, eles eram envolvidos com a luta antimanicomial na década de 1970 na Argentina e foram opositores ao regime militar que se instalou nesse país no ano de 1976. Por causa da repressão política que existia na ditadura, esse casal de médicos veio para o Brasil, onde ele precisou se reinstalar numa nova sociedade, num novo país. Uma palavra que define os personagens desse livro é desencaixe. A gente acompanha tanto o casal, os pais do personagem narrador, quanto seu irmão adotivo, e a gente fica o tempo todo perambulando pela ideia de que eles não estão 100% encaixados dentro da sua realidade. O casal, por estar fora do seu país e por assistir do Brasil, que também estava em uma ditadura militar, o desenrolar dos fatos referentes ao seu país. E junto a isso, o choque de estranhamento por estar em uma nova sociedade, por estar fora de casa, estar num local que não é a sua casa, mas ao mesmo tempo, forçosamente, acaba se tornando. Um dos pontos em que o autor deixa isso bastante claro é quando eles acompanham a Copa de 1978, que é uma Copa que é bastante polêmica pelo fato de haver uma corrupção por trás dela, uma suposta compra da Argentina para ganhar essa Copa, e a Copa teria funcionado como uma propaganda para o regime militar. Então o casal, ao assistir o jogo, tem um forte sentimento de desencaixe. Eles estão assistindo o jogo no Brasil, entre brasileiros, estão torcendo pela sua seleção, mas a sua seleção representa um regime ao qual eles são contra. Então é um senso pleno de desencaixe desses personagens. Com ainda mais profundidade, o senso de desencaixe é trabalhado em cima do irmão adotivo. Quem é esse irmão? De onde ele veio? O que ele pensa? O que ele sente? O sentimento de desencaixe dele em relação à família é igualmente explorado e é o ponto principal dessa obra. A gente acompanha o Sebastian tentando entender o seu irmão, tentando entender todas as ações em torno dele, o que o motiva, o que ele pensa, o que ele sente, a relação dele com seus pais. Então o senso de desencaixe é também trabalhado nessa perspectiva dentro da família e não apenas pela perspectiva da política. A questão política é um dos pontos altos desse livro. Nesse caso, falando sobre a política argentina e, mais especial, a situação da ditadura militar de lá. O personagem principal ele vai acompanhando fatos políticos, a questão dos presos políticos, dos desaparecidos políticos e das Avós da Praça de Maio, que é um grupo político que começou a pressionar o governo querendo saber onde estão seus netos. Seus filhos eram presos pela ditadura e seus netos acabavam desaparecendo. Eles eram entregues pelo regime militar para outras famílias e assim se dissipava aquela família que foi presa. E as avós começaram a ir para a rua querendo saber o paradeiro de seus netos, querendo uma resposta com relação a isso. E o Sebastian vai justamente acompanhando esses fatos. Ele vai olhando, ele observa os acontecimentos
Ele inclusive repercute quando uma das crianças é recuperada, reencontra-se o paradeiro de um desses netos, e em especial isso acaba fazendo uma relação com esse irmão adotivo. Você tem uma situação política na Argentina onde famílias foram separadas por decisões do governo e crianças foram adotadas por outras famílias. Então, quem é esse irmão que o acompanha, que causa um senso de estranhamento, um senso de curiosidade? Seria ele mais uma dessas crianças desaparecidas? Será que ele entrou dentro da sua família por questões relacionadas à política? Então, o estranhamento se liga a essa questão particular da ditadura argentina. Assim, em A Resistência, a gente tem uma obra literária que percorre dois caminhos. Por um lado, o caminho do eu em busca de sua identidade, do eu em busca de suas raízes, o eu em busca de seu lugar no mundo. Já por um outro lado, a gente vai ter a questão política, o quanto a política atropela famílias, o quanto a política destrói o senso de pertencimento, o quanto a política pode destruir toda essa relação de senso de eu e de senso de pertencimento a um determinado lugar. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.